Muitas vezes na nossa vida a gente passa por algumas situações de sofrimento que marcam a nossa cabeça profundamente. Pode ser uma violência, um relacionamento complicado, uma rejeição, um abandono, uma demissão que foi muito traumática, enfim. Situações que causam marcas profundas emocionais dentro da nossa cabeça. Por que eu tô falando disso? Porque eu acho que a gente tem mecanismos muito curiosos para poder lidar com o sofrimento, uma vez que a nossa vontade, na maior parte do tempo, é evitar o sofrimento. Se você coloca a sua mão em cima de uma panela quente sem querer, o reflexo primeiro que o seu corpo vai fazer é de tirar a sua mão de cima daquela panela. Você nem vai racionalizar isso direito. A dor que você sente da queimadura já é o suficiente para tirar a sua mão de cima daquilo. E muitas vezes a gente lida com o sofrimento dessa forma, tentando evitar ele a qualquer custo. Porém, tem o outro lado da moeda, que é quando a gente se agarra ao sofrimento e não quer deixar ele embora de forma nenhuma. E eu percebi que eu faço bastante isso depois que eu tomei um apavoro da minha psicóloga. E eu queria compartilhar o que eu aprendi, uma vez que parei para pensar sobre isso, porque eu acredito que isso pode ajudar a destravar algumas funções que a gente tem na nossa cabeça e a gente acha que a gente não tem. Por quê? Quando uma situação marca muito a gente de um jeito negativo e a gente se percebe dentro de um ciclo de repetição, muitas vezes o que a gente está fazendo é tentando recriar a primeira vez que a gente sentiu esse sentimento de rejeição, de abandono, de incompetência, enfim. Teve uma situação que marcou a sua cabeça e depois dela, constantemente você acaba se colocando em situações negativas que repetem esse sentimento ruim que você teve lá atrás. Acredito eu que é uma tentativa de você reconstituir o que aconteceu lá na primeira vez, identificando o que você acha que deu errado e tentando fazer com que dessa vez dê certo. E o problema disso é que não dá pra viver no passado. Não dá pra voltar no tempo e desfazer o que aconteceu. Então esse desejo de voltar lá atrás e fazer diferente dessa vez, necessariamente precisa se traduzir em você romper esse ciclo, seguir em frente e viver novas experiências, ao invés de ficar tentando resgatar uma experiência passada sua e tentando consertar ela. Porque não dá pra consertar o que já aconteceu. Não no sentido de que existem traumas que não podem ser superados, não é isso que eu tô tentando dizer. O que eu tô falando é que muitas vezes existe um conforto no sofrimento. E isso é muito curioso, visto que eu falei aquilo sobre os nossos mecanismos e reflexos de fugir de tudo que nos causa dor. Porém, existe outra questão em torno do sofrimento repetitivo dentro desses ciclos e situações que a gente fica constantemente nos colocando pra sofrer, que é o fato de que quando você tá repetidamente se colocando nessas situações, a sua dor se torna algo confortável e prazeroso pra você, uma vez que ela se torna algo conhecido pra sua mente. Você ter que lidar com o rompimento desse ciclo implica que você vai ter que lidar com o desconhecido, que você vai ter que viver novas experiências, que você vai ter que construir um novo modo de estar no mundo, longe desse sofrimento, superando o que aconteceu. E o desconhecido dá muito medo na gente, porque dentro do desconhecido tudo é possível, tudo pode acontecer. E a gente gosta do conforto de saber o que vai acontecer, mesmo que esse conforto seja saber que você vai repetir uma dor que você está vivendo há vários anos. E eu parei muito para refletir isso porque eu acho que eu vivi durante, sei lá, vou fazer 27, agora dia 22 de outubro, vou lembrar vocês, pra vocês me darem feliz aniversário, mas eu passei 20 e tantos anos vivendo um ciclo de rejeição em que eu tentei várias vezes repetir a mesma situação, me colocando de formas diferentes, acreditando que em algum momento eu ia ter um resultado positivo daquilo, e eu não tive, justamente porque eu estava presa, agarrada ao prazer dessa dor, ao prazer de saber o que esperar, me colocando várias vezes numa situação ruim, me colocando dentro de uma relação ruim, negativa, acreditando que ela teria um desfecho diferente se eu tentasse de outras formas, e ela jamais teria se eu tivesse continuado presa dentro desse ciclo. Uma vez que eu rompi com ele, que eu decidi, chega, eu não quero mais viver isso aqui, eu descobri tanta coisa sobre mim, eu consegui disponibilizar para mim a possibilidade de construir ferramentas para lidar com essa rejeição. Antes, nessa repetição constante do sofrimento, eu estava simplesmente me apegando a uma culpa que eu coloquei em mim mesma, uma vez que eu acreditei que eu era responsável por essa rejeição e que, portanto, eu era a pessoa capaz de encerrar ela. Sendo que muitas vezes as pessoas simplesmente traçam linhas na areia e dizem, daqui eu não passo. E o que eu estava tentando fazer, repetindo essa rejeição várias vezes, era traçar uma linha na areia e falar, não, por favor, venha um pouquinho mais para perto de mim. Sendo que as pessoas, elas só fazem esse movimento se elas
elas quiserem, independente de você fazer esse chamado ou não. Chegar à conclusão de que existe um certo prazer na dor, pra mim, gerou engrenagens na minha cabeça. Até então eu tava muito apegada a essa ideia de que, na verdade, a gente tenta evitar sofrimento a todo custo, mas muitas vezes a gente entra nesses ciclos, repetindo situações, repetindo padrões de comportamento, se colocando em relações que são ruins pra gente, por medo de enfrentar o desconhecido, por medo de viver o desconhecido, por medo da felicidade, inclusive, porque no desconhecido tudo é possível, incluindo a felicidade. Eu cheguei a conversar antes com vocês sobre cultivar sofrimento, e eu acho que tem muito a ver com isso. Acho que o cultivo da dor tem a ver com esse prazer que a gente tem de saber o que a gente vai viver, com esse apego que a nossa cabeça tem com esse sofrimento que a gente viveu lá atrás e o modo como a gente fica constantemente repetindo esse sofrimento, como que a gente sente falta dessa dor e a gente fica buscando pessoas que vão nos rejeitar, que vão nos tratar mal, a gente fica buscando estar em situações que nos prejudicam, a gente fica tendo recaídas com comportamentos que são ruins para nós mesmas e a gente tira da gente essa oportunidade de romper com essa repetição, acreditando que o sofrimento é mais confortável do que o desconhecido. Porque o sofrimento eu já conheço, uma vez que eu já vivi ele várias vezes. Uma vez que eu já vivi ele várias vezes e de diferentes formas. A gente muitas vezes se convence de que é mais fácil ficar agarrada dentro daquele ciclo do que romper com ele. Eu dei esse exemplo, né, dessa repetição de rejeição que eu tava vivendo. Quando eu rompi com isso, foi muito difícil. Eu não tô querendo dizer que encerrar um ciclo é algo super fácil de se fazer, porque definitivamente não é. Essa situação que eu descrevi aqui superficialmente sobre rejeição foi muito difícil pra mim quando eu resolvi que era algo que eu não queria mais viver, porque o desconhecido apresentava pra mim a possibilidade dessa pessoa, dessa relação, simplesmente desaparecer. Por essa situação ter se repetido tanto, eu tinha medo de que a outra pessoa só conseguisse performar esse afeto por mim através da rejeição, e que se a rejeição não fosse mais possível, se eu traçasse esse limite, que a outra pessoa simplesmente virasse as costas pra mim. E foi muito sofrido nos primeiros dias, né, no primeiro ano, vou colocar assim, também foi muito difícil, porque de certa forma esse silêncio veio também, mas aos poucos eu fui entendendo que as pessoas, elas ficam na sua vida se elas quiserem, se elas quiserem ir embora, elas simplesmente vão. Quem não respeita seus limites não precisa continuar. Claro que hoje em dia eu enxergo as coisas de um jeito diferente, eu tenho tentado trabalhar isso emocionalmente de outras formas, não é algo que eu superei, mas o primeiro passo que eu precisava dar para começar a superar isso e entender que a única pessoa que precisa me aceitar sou eu, era me desconectando dessa repetição, era parando de repetir essa dor que eu senti lá atrás, parando de repetir esse cenáriozinho que eu vivi lá atrás, achando que eu tinha o poder para desfazer isso, achando que eu tinha o poder para fazer com que tudo se repetisse, mas que dessa vez eu fizesse certo, tirando de mim a culpa de achar que eu fiz algo de errado. Eu não sei a qual conclusão eu chego com isso aqui, apenas a de que se você identificar que você tá repetindo algumas situações, porque tô chegando nos 27 e eu tô cada vez mais olhando pra trás, chegando à conclusão de que eu tomei muitas decisões erradas até aqui. Eu arrasei em várias das decisões que eu tomei decisões muito boas, mas eu tomei muitas decisões ruins e repetidas vezes, decisões ruins em sequência. Às vezes eu olho pra trás e eu fico me perguntando, meu Deus do céu, como é que eu consegui me colocar nesses lugares tantas vezes seguidas? Por que que eu tô repetindo tanto esse padrão? E quando eu conversei com essa psicóloga, eu acho que algo virou na minha cabeça e eu entendi. Caramba, acho que eu tô tentando consertar alguma coisa. Acho que eu tô tentando reviver um sofrimento lá de trás, só que tentando acertar dessa vez. E enquanto eu continuar fazendo isso, eu vou continuar errando. Eu não vou acertar. Esse acerto que eu acho que eu vou conseguir fazer em algum momento, repetindo isso, eu nunca vou fazer. Eu preciso romper com esse ciclo e seguir em frente. Acho que é uma boa conclusão a que eu cheguei dos meus insights internos. Então eu estou repassando na frente. Namastê. É isso. Tchau!